Então vamos nos preparar então para esse encontro com Deus, como nós sempre fazemos. Então vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça, nesse gesto que nós sempre fazemos de nos colocar perante Ele, com muita simplicidade, muita humildade, se fazendo pequenos, necessitados de Deus, né? Obedientes a Ele. Então abrem a porta do coração e deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada em cada um de nós, deixa Ele nascer, né? É o sentido do Natal agora, é o nascer em cada um de nós. Então converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, peça que Ele venha animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, né? Porque Ele tem a nos ensinar essa noite para cada um de nós. Peça uma paz, a saúde para cada um, para a nossa família, para toda a fraternidade, né? Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão,
mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam ao Espírito Santo que ilumine a cada um de nós, depois nós voltamos para fazer a partilha. Boa noite, Ilza, Marcelo. Boa noite, boa noite. Leiam o Evangelho, João 1, do 1 ao 18. Nós já proclamamos, agora estamos refletindo. Desculpa o atraso. Tá desculpada, Ilza. Você pode.
Pronto? Deu para ler? Sim. Deu? Pelo menos uma vez, né? Mário, Ilza, deu? O Wagner voltou aí. Então vamos lá, vamos buscar então fazer essa partilha, né? Colocar aquilo que nós entendemos, o que o Espírito Santo, né, colocou no nosso coração, e conforme for preciso, nós podemos ir voltando, completando, né? Porque as coisas vão surgindo, vão aparecendo, né? Então nós temos realmente que fazer isso, dar lugar para todos, mas surgindo a oportunidade nós podemos voltar. Então o evangelho de hoje, meus irmãos, é o evangelho de domingo, é da missa do dia, né, de Natal. E é interessante a colocação aqui de João, né, que vem o evangelista de João, vem mostrar para nós, né, desde o início dos tempos, né, que Jesus já estava presente, ele presenciou toda a criação, estava antes dele, não antes de nós, antes de tudo começar, Jesus já estava lá, presente, né? E ele fez com que essa luz viesse para esse mundo onde nós estamos, nós habitamos, né? Então ele sempre foi essa luz, e essa luz brilha, sempre brilhou e sempre vai brilhar no nosso meio, né? Isso depende da nossa escolha, é claro, né? Nós temos que saber escolher se vamos no caminho da luz ou o caminho das trevas. Então somos nós que escolhemos esse caminho, mas ele se faz luz, se fez luz e nos ilumina. Então quando nós escolhemos o caminho da verdade, quando nós encontramos Jesus, deixamos Jesus nascer em nós, que é o sentido do Natal, que nós estamos comemorando, festejando, né? Ele é o sentido de ele nascer na minha vida, na vida de cada um de vocês, é ele fazer parte de nós, né? É deixar ele se manifestar na nossa vida, né? Que é o sentido de colocar ele em primeiro lugar, deixar ele agir em cada um de nós. Então vamos dizer assim, Deus fez um plano para a sua criação, ele não quer perder nenhum de nós, né? Ele fez um plano e esse plano está correndo, está acontecendo, né? Nesse acontecer desse plano, é bonito aqui o versículo 6 até o versículo 9, né? 8, onde é colocado, presta atenção aí nesse texto, que parece que esses versículos, se fala de João, é colocado a mais aí, né? Ele parece que não faz parte do texto, e está colocado a mais, onde vem mostrar para nós que a presença... A presença de João aqui, se não existisse João, não faria diferença na vinda de Jesus, né? Nesse não fazer diferença, vem mostrar para nós que o reino de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus acontece, né? Está acontecendo e vai continuar acontecendo, mesmo que nós não queira que isso aconteça, né? Não faz parte do nosso sim, do nosso não. Assim como também não tem importância a presença de João nessa história, né? Se tirar João, a história, Jesus estaria aqui, ele viveria no nosso meio, tudo ia acontecer, né? Mostrando que João, como ele mesmo diz, né? João se fez pequeno. João, como Jesus falou que era o maior de todos, né? As pessoas nascidas de mulher aqui nesse mundo, o maior dos profetas que já existiu, né? No entanto, ele é menor, é o menor no reino de Deus, né? E João, sendo esse maior, ele
é pequeno perante Jesus, né? Onde ele mesmo se coloca como pequeno, ele entende o seu lugar como pequeno, ele entende o seu lugar como insignificante, e se ele não existisse, Jesus ele estaria aqui no nosso meio do mesmo jeito, né? Mas nesse não precisar dele, cai também em nós, né? Nós também somos esse João que prepara o caminho do Senhor, que deve preparar esse caminho do Senhor para entrar em nós e para que possa também viver nas pessoas. Voltando no mesmo campo de meditação, se nós falamos não, se não desejamos, né, que isso aconteça, ele assim mesmo, o plano de Deus vai acontecer, né? Ele está aí para acontecer. Deus é vencedor, né? Mas é muito bom se eu possa dizer sim. É muito bom para mim. Eu vou ser feliz, eu vou me encontrar nesse mundo quando eu fico junto, né? Ando junto com os planos de Deus, né? Então, queridos irmãos, eu tentei colocar aí que tem muita coisa para nós meditarmos aqui nesse Evangelho. O Evangelho de João é sempre um pouco mais difícil de entender, né? Mas vamos lá, o que vocês têm a dizer? Depois nós vamos completando. Fique à vontade. Quem quer começar? Vocês viram que João é um pouquinho complicado, né? Difícil de Mateus, Marcos, Lucas, mas é muito bonito. Era bom o Mário também ajudar um pouco, Mário. Vai lá, Mário. Mário, qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Esse evangelista aí é complicado, hein? O Evangelho de João, o quarto evangelho, ele é um pouco, para não dizer bastante, diferente dos outros, né? Tanto é que ele não faz parte dos sinóticos, já quer dizer que ele não tem nada a ver com Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas ele tem as características próprias dele, né? O evangelho é muito interessante, o evangelho de João. Mas assim, o que a gente poderia colocar aí para a gente pensar nesse trecho aí, né? Justamente nesse domingo, que é o domingo de Natal, esse evangelho é como se fosse um trabalho acadêmico, né? Então ele começa com um prólogo, como todo trabalho acadêmico começa com uma introdução, né? Todo texto acadêmico tem uma introdução, o texto e a conclusão, né? Então João aí, esse evangelho, a curiosidade, ele começa com um prólogo. No prólogo, ele já dá ele faz um resumo de tudo, né? Desde do Gênesis, né? Na criação, até a crucificação de Jesus, a conclusão. É interessante que ele não fala do nascimento de Jesus, nada, né? Mas assim, como prólogo, né? Aquilo que está no princípio, que antecede, o prólogo é uma preparação, né? E toda a preparação com a narrativa, o verbo está sempre no tempo passado, né? Então você vê lá, era, verbo ser no passado, era, estava, né? Feito, né? Os verbos estão sempre no passado, quer dizer, ele está narrando aí. Curiosidade para a gente entender um pouco melhor esse prólogo, né? Que são os 18 primeiros versículos aí, né? Trata-se de nada mais do que um anúncio minucioso da vinda do Salvador. Desde a criação, né? Passa pelo batismo, passa com Moisés, a criação, passa pelo Batista, isso deixa bem claro quem é o Batista, né? Depois toda a missão de Jesus, né? Até o que vai acontecer, que ele não vai ser aceito, enfim. Toda a vida ali, ele resume no prólogo. Então a gente já sabe que o Batista prepara a vida pública do Senhor, informa sobre a missão do Senhor, está tudo aqui nesses 18 versículos. Então o que interessa para a gente aqui? Né? O que serve para nós nesse dia? Né? É exatamente uma reflexão. Como o nascimento, né,
é o início, né? É a partir do nascimento do Messias, né? Aquele que vem para salvar, Messias o Salvador. Como no tempo de Natal é importante a gente fazer uma visão ampla, né? Desde o nascimento de Jesus até a ressurreição, né? Justamente nesse dia do nascimento que a gente festeja o aniversário, né? Mas a gente já sabe essa história toda, né? Mas a gente faz a festa, celebra o aniversário. Então nesse dia, nesse prólogo, né, tá resumido toda a missão, né, de Jesus. Começa lá, né, no princípio era o verbo, né? Depois e o verbo estava com Deus. Depois a gente vem lá no versículo 14, e o verbo se fez carne, né? E aí começa então a trazer a vinda do Salvador, né? Então eu acho assim, nesse dia importante é isso, a gente fazer ter uma visão ampla sobre o Messias, né? Porque se a gente começar, né, tudo que Deus fez, desde a criação, Ele fez por amor. Em um determinado momento, Ele se fez carne e habita no meio de nós, justamente para corrigir ou nos fazer entender, né? Porque até ali parece não, né? A coisa não caminhava muito bem, né? Mesmo Ele vindo, né, trazendo a nova missão, né, que é o próprio Messias, ainda hoje a gente vê que nós não conseguimos, né? Então fica essa provocação, a gente ler e absorver isso, né? Como é que nós estamos em relação a esse Messias que nós vamos comemorar o aniversário domingo, né? Então ele nasceu, veio aqui, né? Ensinou, né, detalhadamente como a gente deveria agir, como o mundo tem que caminhar, que está nas nossas mãos, né? Nós somos responsáveis por esse mundo. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade de viver o amor incondicional. Resumindo, é isso. E como nós absorvemos isso, né, que o Salvador vem nos trazer, né? Então, essa missão nossa, fica claro que ela passa pela cruz também, não é fácil, né? Viver esse amor incondicional. Então a gente acaba sendo fraco, né? E essa fraqueza nós temos que tentar, de alguma forma, exercitar, né? Para que realmente a gente faça jus a se dizer cristão, né? Quando nós nos fomos batizados e assumimos aí a missão de ser cristãos, né? Isso envolve muita coisa, né? Não é muito simples, né? Então esse texto de João, ele é bastante provocativo. Se a gente prestar bastante atenção, qual que é a nossa missão, né? Assim, tendo como exemplo, né, o evangelho que Jesus vem nos trazer. Então, a partir desse nascimento, dessa festa, dessa celebração, a gente também inicia todo ano, né, essa peregrinação, né? Então, a partir do nascimento, a gente também vai refletindo, né, como que Jesus nasceu, né, como que ele veio. Ele veio pobre, veio humilde, veio simples, por tanta coisa, à toa, né? Então é isso que eu acho que esse prólogo, né, é um resumo, é uma introdução do amor de Deus por nós, desde a criação, né, até a ressurreição de Jesus, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse foco, né? Porque o evangelista do João, ele é bastante metafórico, né, também. Então a gente tem que estar prestando atenção nas entrelinhas, procurar entender o que essa mensagem que ele nos transmite. Como todos os outros, né, os evangelistas, na verdade, todos eles transmitem aquilo que Jesus vem trazer para nós, né? É viver o amor incondicional. Então a gente pode pegar ali, como nosso exemplo, São Francisco, né? A conversão de Francisco
naquele momento da conversão, ele passa a viver esse amor condicional. Deixa claro para a gente lá na perfeita alegria, né? Lembra que nós comentamos até no dia do nosso último encontro lá, né? Nós comentamos a perfeita alegria, né? Então, se a gente fazer uma analogia aí entre a conversão de São Francisco e a vida pública dele, né? Como ele tenta se aproximar de Jesus, como ele tenta viver esse amor, né? De uma forma simples, mas comprometida, né? Com o Evangelho. Compromisso com o Evangelho. Então o prólogo nos faz entender, nos remete desde a criação até os nossos dias hoje, até os nossos dias, né? A partir de Jesus, né? Como que nós estamos lidando com isso? Temos aí o exemplo de São Francisco. Como nós estamos lidando? Então eu acho que é isso que fica para a gente aqui, essa análise, essa interpretação. Essa interpretação que é importante. O que esse texto, esse resumão aí, né, vamos dizer assim, um modo mais simplificado, quer dizer para nós hoje, né? Então eu penso que é isso, né? Essa mensagem aí que a gente tem que estar atento. Festejar o aniversariante, né? Mas fazer valer aquilo que ele nos veio ensinar. E São Francisco foi, assim, acho que o que mais publicamente se aproximou disso, né? Tiveram outros, né? Muitos outros que nem eram cristãos, né? E talvez foram mais cristãos que a gente, que é declarado cristão, né? Podemos citar aí o Gandhi, por exemplo, né? Gandhi era admirador de São Francisco, não era cristão, né? Olha que interessante, né? E nós temos aí São Francisco como exemplo, né? E somos cristãos, né? Olha que compromisso, né? Então acho que é isso, fica assim, né? Vamos celebrar o nascimento, comemorar o aniversário, né? Mas sobretudo tentar seguir o aniversariante. Eu acho que é isso. Muito bem, deu para iluminar mais? Vamos ver, a Cris está bem iluminada aqui, ó. Você quer falar, Cris? Eu tô com uma luz aqui artificial aqui, olha. Tá brilhando. Isso. O Luizinho me concedeu aqui uma abajur aqui que me deixou toda. Ô Luizinha, é pra ela não dormir, né? Ele botou a luz, você viu, Wilson? Ele botou a luz bem na minha cara. Eu tô aqui cochilando e aí... Vai lá, fala um pouquinho. Então tá, eu vou falar rapidinho aqui, antes que eu durmo, né? Não é dormir não, tô na cadeira e não tem como dormir hoje. Mas eu abaixei, mas você viu que eu abaixei aqui a cabeça aqui, eu tava quase indo. Mas eu tava pensando, né, enquanto o Mário falava, eu tava lembrando da semana passada, né, que também, bom, todas essas semanas a gente tem falado desse Deus conosco, desse Deus que se encarna, e agora agora a gente chega no ápice, né, no nascimento desse menino. E eu não sei, no meu coração veio assim, né, que esse Deus, esse amor, né, que se faz carne, esse verbo, né, que se faz carne e habita no meio de nós, e ele vem para nos deixar uma lição, né? Para mostrar o exemplo do como que a gente deve viver, né? Nós que queremos viver esse segmento através de Francisco também, né? E aí eu estava pensando assim, que esse Deus que se encarna, né, nessa manjedoura, é o Deus que a gente busca, é o Deus que se encarna a cada Eucaristia que celebramos, né? Então, e aí eu fiquei pensando nessa comunhão, né, quando comungamos esse Deus, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, essa manjedoura é o altar, né? Onde esse Deus, a cada celebração eucarística, se faz nosso alimento, né? Ele se faz presente ali, né? Sobre as espécies, né, do pão e do vinho.
e ele, então, ele continua, esse Deus conosco se faz, né, conosco, né? Olha, é um amor muito grande, né? Ele quis ficar conosco. E é esse alimento verdadeiro, né, que sustenta esse nosso desejo, né, de viver esse amor incondicional. Então, fiquei pensando um pouco nisso, né, na importância da gente viver intensamente, né, esse momento de Natal, como, né, esse momento realmente forte, mas assim, ele está presente, né, conosco durante toda a nossa caminhada, né, e de fé aí, buscando, então esse Deus presente que me faz a cada dia pensar, né, nesse amor doação e viver esse compromisso, né, de estar fazendo o que ele fez, né? É muito sério. Então, fiquei pensando quando comungamos, a seriedade, né? Desse compromisso, né? De viver, né, esse amor assim, como ele viveu, né? Esse amor que é doação. E isso me faz pensar assim, né? No quanto que a gente tem que se doar a cada dia. Vivemos uma experiência tão bonita, né, Conceição? Com o jantar outro dia dos irmãos, né? Uma experiência gratificante demais, né? E sentir... Eu acho que assim a gente podia sentir esse Deus presente ali Ontem o padre... Ai, tá vindo muita coisa na minha cabeça. Eu estava pensando na mesa, né? O padre Jonas, ontem, na celebração penitencial, né? No rito penitencial, ele falou, né? Da mesa, né? Que é na mesa que a gente conhece o outro, que a gente escuta o outro, né? E foi muito bacana ali, Padre Emerson sentado com os irmãos de rua, a gente conversando com eles, dando dignidade, né? Para aquelas pessoas. Foi uma experiência muito, sabe, assim, muito bacana, sabe, de deixar a gente bastante fortalecido para viver esse momento agora. Eu falei que depois daquele jantar, acho que nosso Natal já foi, acho que a gente já viveu a experiência do Natal, né, Conceição? Acho que a gente viveu intensamente eu cheguei bem eufórica aqui em casa. Eu falei, acho que a verdadeira ceia a gente já celebrou, né, com os irmãos de rua. Foi muito bom, uma experiência muito gratificante. Então, é isso aí, fiquei pensando em tudo isso, sabe, ontem o rito foi muito bacana, o Padre Jonas falou, né, da mesa e do caminho, né, Conceição? Caminhar. O caminhar. Então, assim... a Eucaristia é esse Deus, comunhão, né? Então, participamos da Eucaristia comungando com os irmãos, né? Desse Cristo que se encarna, né? E se faz nosso alimento para essa nossa caminhada, para esse caminho de conversão que a gente busca fazer a cada dia, a cada dia do ano, a cada momento litúrgico, né, que a gente vive. Agora a gente está vivemos o Advento, agora o Natal, e depois caminhamos, né, e chega a Quaresma, o tempo pascal, e a nossa caminhada de fé é muito rica, é muito iluminada, né, muito iluminadora. Então é isso, acho que eu falei muito, desculpa. Muito bem, quem mais? Vamos lá. Agora vocês já têm mais inspiração. Então, pode falar. O jantar, né? É um momento único na minha vida, né? Foi uma coisa assim, né? Eu tinha vontade há muito tempo, né, de fazer alguma coisa. Na semana passada a gente estava tentando organizar, né?
E veio assim na minha mente, né? Não sei se eu fui a primeira pessoa que teve a ideia, mas a gente estava lá, eu virei para... Ai, fiz o nome dela agora. E falei assim, ela falou para mim assim, vamos fazer marmita, vamos levar lá mesmo e tal, foi muito difícil trazer eles para cá, né? Eu peguei da ideia, vamos fazer aqui, vamos montar a mesa, né? Vamos dar um jantar digno, né? Vamos servir a comida para eles aqui na mesa, né? Que é tão chato lá, marmita, sem graça, no meio da rua, né? A gente serve lá na escadaria, né? Da matriz. Aí bem na hora o padre chegou, né? Aí ela tinha falado assim, o padre vai aceitar. Aí eu ainda virei e falei assim, mas aí, ó, ele chegou, aproveita e já fala com ele. Vocês que são as líderes, né? Tem mais, assim, jeito de falar com ele, né? Eu acho que ele vai aceitar. Eu não sei se alguém já tinha tido essa ideia, mas eu tive a ideia assim lá na hora, né? O padre chegou, ela subiu conversar com ele, né? E depois no outro dia já colocou a mensagem, né? Lá no grupo da gente fazer, né? Nossa, mas foi assim, muito emocionante, né? Gratificante. A gente sentia assim, que a gente estava fazendo ali tudo por amor, né? Com muito amor, que nem ela falou lá no microfone, lá no padre falou. Agradecendo a todo mundo que ajudou, né? Cada um deu um pouquinho do seu tempo, do seu momento ali, né? Cada pessoa que estava ali fez alguma coisa. Foi assim, aquela união, né? Como a Cris falou, né? Foi aquela emoção da mesa ali, eles ali sentados, com certeza se sentindo dignos, né? A gente conseguiu passar um pouquinho de dignidade para eles, né? Sentada na mesa, tinha refrigerante para eles lá, eles veio e pegou a comida, né? Uma comida diferente do dia a dia, né? Não muito especial, mas diferente. Ficou muito boa, né? Aí eu fico cantando, né? Música de Natal, depois o padre fez a oração. Um gesto muito bonito do padre. Ele pegou um pratinho de comida e foi, sentou lá na mesa com eles, né? Passou em cada mesa depois, conversou com todos eles, né? Muito, um momento único da minha vida, né? Você sentir que você conseguiu fazer alguma coisa, conseguir fazer, dar um pouquinho de dignidade para aquelas pessoas, né? Muito emocionante, muitas pessoas choram. Muito bem. Da leitura, né, do Evangelho, né, na parte aqui que eu fiquei pensando mais aqui no 12, 13, não, 17. Falando da palavra, né, que o Evangelho falou no início, era a palavra, né, depois a palavra se encarnou, né. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, através da palavra, né, Jesus se encarnou, né, através da palavra também que nós também nos tornamos filhos de Deus e irmãos de Jesus, né? Principalmente, né, através do batismo, né, que a gente se torna filhos de Deus e irmãos de Jesus, né? Esse versículo mais assim fez ficar refletindo. Muito bem, Conceição. Posso falar, Luiz? Pode, fala. Da palavra eu só tenho a ouvir, que eu sempre só aprender, mas complementando o que a Cris e a Conceição falou, só de ouvir o depoimento de vocês duas, eu não estava presente, mas imagine, eu me imaginei me pondo no lugar desses irmãos. Se vocês sentiram toda essa dignidade, imagine eles. O quão foi importante para eles o gesto de vocês, da união de vocês, o quão eles se sentiram acolhidos e talvez pela primeira vez no ano amado, bem recebido, sabe, sem crítica, sem distinção. É lindo esse trabalho, é maravilhoso, realmente eu acho que vocês viveram o Natal antecipado. Dou meus parabéns para vocês. E aqui a gente faz também no São Benedito, não é tão grande, não atinge tantas pessoas, mas é uma proposta muito bonita, começando esse ano, e a gente tem intenção de crescer também. Mas eu fiquei emocionada e transmito meus parabéns a todos, ao padre, a vocês, e assim, fico feliz de saber que esses irmãos tiveram pelo menos um dia, sabe, essa dignidade, esse sentimento de amor um pelo outro, independente das condições físicas e de onde eles estão, né? Só isso que eu queria falar mesmo.
Muito bem. E aí, Ilza? Acho que eu vou ficar quietinha agora. Que nem o Mário falou, você queria saber, né, ô Rosa, qual é a palavra-chave desse evangelho, né? Qual é a palavra-chave, Mário? É o amor, né? Eu acho que é o amor. Jesus fez tudo por amor, né? Tudo por nós, né? Há uns tempos atrás, aí, o filho do Juliano, do meu sobrinho, ele tem 5 anos. Ele perguntou para mim, porque a Thaís ensina muito a Bíblia, né? Conta historinhas para ele, ensina, né? E ele perguntou para mim, tia, mas por que Jesus, você fala que Jesus é tão bonzinho, e por que não deixaram bater nele? Eu acho, e para ele entender que Jesus apanhou por amor, né? Apanhou por nós, né? Morreu por nós. Então, é o amor acima de tudo mesmo, né? Então, é isso daí. Tem muita coisa bonita nesse evangelho, né? Muita coisa. Mas vou deixar pro Wagner falar. Oi, Ilza, aí você me complica. Eu tô voltando hoje, ver como eu vou falar. Bom, eu entendi assim que, né, como a Maria Conceição falou, a Cris falou, né? Você vê coisas perto da gente, né? Que assim, a gente só vê, a gente vê as coisas, a gente vê que a gente está rezando pouco e a gente tem que rezar mais, né? Como vocês falaram aí que, né? Você vê os irmãos de rua, aí você vê o nosso prefeito aí de Sumaré aí dando pinga, né? Então como fala, né? O ditado fala, né? A gente dá o que tem, né? Cada um dá o que tem. Né? E, bom, aqui no Evangelho aqui eu entendi que, aqui no começo, que eu pude entender, que fala aqui, João fala, que era a palavra. Era somente a palavra. E aí você vê que depois Jesus veio ao mundo, né? E por tudo dele foi criado, né? Você vê que a natureza, os animais, nós fomos criados pela palavra de Deus. Tudo aquilo que, como o Luizinho falou, né? Era um plano e esse plano, acho que Deus não queria ficar só com ele, né? Ele não quis ficar só com ele, que era muito bom, era algo tão grande, uma felicidade tão grande que ele quis compartilhar. Então aí é somente a palavra, só estava na palavra. É como a gente escreve uma carta, né? Quando a gente escreve uma carta e depois a gente quer colocar essa carta como assim, tirar da carta aquelas palavras e colocar na vida, né? E foi isso que Deus fez. Né? Então era uma felicidade tão grande que ele quis compartilhar, era somente a palavra. Mas aí que eu pude entender que ninguém estava entendendo somente a palavra. Aí Deus quis vir até nós e mostrar o que era essa palavra que Deus estava dizendo para nós. E ele se encarnou no meio de nós, se colocou no meio de nós para nos ensinar. Mas daí é interessante que cabe a cada um usufruir da palavra ou não, né? Assim, ele não coloca algo algo forçado para nós. Ele não força nós a nada. Né? Então é aceitar ou não aceitar. Aí você vê que é algo bonito que você vê que fala aqui assim que a palavra estava no mundo, né? E o mundo foi feito por meio dela. Então tudo foi feito por meio da palavra. Eu lembro que, não estou lembrado agora do padre que falou isso, né? Que aqui como a gente mora no meio da roça, aqui todo dia de manhã a gente sai, então eu saio para trabalhar, que um dia ele falou, se uma folha cai, é porque é da vontade de Deus. Aí toda vez que eu vejo, né, uma folha caindo, né? Isso já ficou gravado na minha cabeça, né? Se vê uma folha caindo, foi da vontade de Deus que aquela folha caiu.
Então é algo muito interessante. Então cabe a mim aceitar ou não, né? Se eu aceitar, como a gente sempre fala, que o Luizinho fala, né? Eu vou ser feliz mais cedo. Se eu não aceitar a palavra e descobrir tarde, né? Eu vou ser feliz tarde, né? E tipo assim, como a dona Francisca também sempre falava, né? Às vezes eu descobri tarde, pode ser que a minha mala já está pronta e não vou ter tempo de descobrir nada, né? Então esse evangelho aqui se a gente for ficar falando, tem bastante coisa nele, né? Mas é isso aí que eu pude entender um pouquinho desse evangelho de hoje. Muito bem. Marcelo, quer comentar, Marcelo? Acho que eu achei mais interessante do que a palavra, né? Até grifei aqui. Para mim, acho que a chave do texto hoje é a palavra, né? Essa frase aqui, né? Ela vem fechar toda essa história, né? Que João colocou no prólogo, né? Igual o Mário falou, desde da criação do mundo. É o ápice, né? O versículo 4, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Você vê, né? Deus ele amou tanto nós, né? O ser humano, que ele veio habitar, né? Entre nós. Ainda ele veio como ser humano, né? Veio como ser humano, necessitou de Maria, né? Para ser gestado, né? Na gestação. Então é maravilhoso, né? Cada palavra aqui é para a gente refletir mesmo no nosso dia a dia. E esse trabalho, né, o trabalho, eu vou comentar um pouquinho nesse trabalho que as irmãs faz aí, né, de fazer comida, né, para os irmãos de rua. Isso aí é uma ação franciscana, né? E eu gostei também, foi bem. É bom, né? Você vê as pessoas fazendo bem, né? Você vê que tem gente que se preocupa, né? Então, um grupo lá em São Paulo, né? Que tem a Cozinha Solidária, né? Acho que é no mesmo. Acho que é na mesma dinâmica, né? Desse jantar aí que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. E tem as contrariedades, né? Fiquei muito incomodado, né? Com o negócio que saiu lá das redes sociais, né? Tanta gente na amargura, né? De viver nas ruas, em vez de levar um prato de alimento, né? Levar uma palavra, um alento, né? Às vezes só a presença da pessoa ali a pessoa já se sente acolhida, né? Agora o cara leva bebida alcoólica para as pessoas. Isso aí para mim foi uma coisa muito triste, né? Vindo de uma autoridade, né? Fazer o quê, né? Rezar para que Deus entre no coração dele, né? Ele já fez umas coisas aí
possa se aparecer, né? Então, tem que orar muito por ele, né? A gente tem que levar coisas boas para as pessoas, não essas coisas aí que vai prejudicar. Então, o que fica desse texto até eu grifei aqui, né? A palavra ela aparece 5 vezes nesse texto, né? E esse versículo 4 ele contempla toda a história da salvação, né? Desde da criação até a chegada de Jesus, que é o ápice, né, do amor de Deus. Vai se revelar. Ele nasceu, depois ele Está quase no fim. tem essa entrega dele, né? Vai ser a entrega na cruz. Muito bem, falta o senhor Arnaldo falar, né, senhor Arnaldo? Quer comentar? Eu vou falar da alegria desse amor de Deus, na qual a gente tem que saborear, a gente tem que se fazer digno de estar na presença dele. E a satisfação que eu tive em provar esse amor que o Pai do Céu tem por cada um de nós. Saboreei como se saboreia um mel delicioso e que tão gostoso que é que a gente chega a se lambuzar. E esse amor a gente temos que tentar de uma maneira ou de outra retribuir esse amor de Deus. A importância é limpar o nosso coração e reservar um cantinho para que recebesse Jesus e se doar totalmente a Ele. E pedir, Senhor, usa-me. Senhor, eu preciso ser propriedade tua. Senhor, eu preciso lhe servir de todo o coração e de mente pura. E assim, retribuir pelo menos um pouquinho desse amor tão grande que Deus tem por cada um de nós. João Batista teve a felicidade de ser o limpador da eira, o limpador do caminho de Jesus. E nós temos que, mais uma vez eu repito, se doar completamente a Ele e deixar em nosso coração um cantinho para que Ele possa entrar e permanecer nele para sempre. É esse o meu pensamento e o meu desejo para todos os meus irmãos e minhas irmãs da fraternidade. Amém. Muito bem. Posso dar mais uma palavrinha aqui, velho? Claro, fica à vontade. Eu fiquei incomodado, viu? Ah, senhor Arnaldo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas é exatamente isso que eu queria falar. Assim, duas visões aí, né, que me provocam, né? A Ilza falou, né? Jesus era tão bom, né? E no tempo de Jesus, ele era bom para quem? Quem gostava dele? Os fariseus gostavam dele, os doutores da lei gostavam dele. Ele era bom para alguns. E hoje? Ele é bom para alguns, né? Ganhar dinheiro com o nome dele, por exemplo.
Ele incomoda, né, Mário? Mas tem uns que gostam de ganhar dinheiro com o nome dele. Até isso. Mas enfim, Natal hoje é mais comércio do que fé. Trazendo para a nossa realidade que nós vamos celebrar o Natal, né? Uma visão geral assim, né? Então a gente pensa assim, nos tempos de Jesus, né, Ilza, como nós seríamos? Hoje é fácil, né, falar que nós somos cristãos e tal, mas no tempo de Jesus, esse cara que de repente aparece lá, né, fazendo esse monte de coisa, né, contestando aquilo que ele achava que não estava certo, que não estava certo mesmo, né, que lado a gente ia ficar? Muita gente ficou do lado dele, mas na hora da lá escolher entre ele e o criminoso, escolheram justamente ele, né, para ser morto, né? Olha como a gente escolhe, né? Que coisa, não? Então, no tempo de Jesus, a gente tem que nos colocar lá, né? Agora, trazendo para cá, falando do Natal, né? No século XX, a partir mais ou menos das primeiras décadas do século XX, essa festa do Natal, essa festa cristã, né? Ela começa a se transformar na festa do consumo. Ela vai se transformar na festa do consumo e chega nos nossos dias, né? Que o nascimento de Jesus quase que ele desaparece. Nós aqui que somos cristãos, como na igreja, nós temos mais essa presença. Mas do modo geral, muita gente não sabe nem o que é o Natal verdadeiramente. É uma festa de trocar presente, de reunir família para comer, beber, né? Se empanturrar de comida, né? Comprar coisas caras, trocar roupa, o comércio, né? Os shoppings estão lotados, não tem lugar para estacionar um carro. É nisso que se transformou, né? Então o nascimento de Jesus desaparece diante da festa do capital. Nós tivemos o ser humano a partir do século XX, ali no meados do século XX, transforma a festa, uma das festas mais importantes, né, do cristianismo, né, num puro comércio. Né? E é gozado que isso se espalha até para o mundo inteiro, até nos países que não são cristãos, né? É a festa do consumo, né? A festa de trocar presente, né? Aquela festa reúne a família, aquela coisa toda. Aí o amor, onde está ali, né? Olha que interessante, o que nós fizemos, não? Assim, então a gente fica pensando, né? Que a gente acaba fica deixando, a gente se envolve, né? E deixa Jesus ali de lado, né? E na ceia do Natal, né? É a festa, que é o momento que a gente tem que celebrar ali a festa do Natal, né? A maioria dos cristãos não reza um Pai Nosso, né? Olha que coisa, né? Essas coisas assim que a gente fica assim abismado, né? A gente não se lembra do aniversariante. Se a gente não se lembra do aniversariante, imagina se a gente consegue seguir o aniversariante. É a figura do Papai Noel também, né? Então, transformaram puro consumismo, as lojas lotadas, tem que comprar, tem que vender, tem 13º salário, um salário a mais para você pôr mais dinheiro no mercado, para circular mais dinheiro. Olha que coisa, né? A festa do nascimento ficou lá atrás, né? Quem vai na igreja no dia de Natal, né? Quantos dos cristãos que vão na igreja e celebram ali o Natal, né? Então é complicado, né? Não se incomoda, né? É bonito o gesto de a gente ver aquele irmão ali e nos sentimos compaixão, né? Mas a gente tem que pensar mais, olhar com mais, né? Aqueles irmãos, né? Perante Deus todos são iguais. Nós que nos tornamos diferentes, nós que geramos essa condição de diferente. Então aquele que está na rua jogado, né? A gente não é melhor que ele, né? A gente tem que perguntar por que ele está ali. A gente tem que se sentir indignado, né? Jesus via isso, né? Se indignava, né? A gente podia lembrar um pouco dessas coisas, né? Do nascimento desse Deus que se fez carne, né? Deus que se fez homem,
e veio aqui como homem, nasceu como homem, né? E para mostrar para a gente como a gente tem que agir, né? E a gente estraga tudo, né? Transforma tudo em bebida, comida, e consumo, e roupa, e, né? Nada contra, vamos festejar, vamos, mas não pode esquecer a festa, né? A gente não pode esquecer, né, que a gente está celebrando, né? Daqui a um pouco, quase que imediatamente, já não vai se falar mais de Jesus, nada. Festa do Natal, as crianças já não vão nem saber o que é, né? Festa do Natal é a festa do consumo, é dia de trocar presente. Assim, olha que coisa, né? Vocês não ficam incomodados? Eu fico, não sei se eu estou certo, eu já estou ficando velho, viu, Luizinho? Estou ficando ranzinza com essas coisas. Mas você viu, Mário, de acordo com o Evangelho também, o reino de Deus, mesmo que as pessoas, vamos dizer assim, não vivam esse entender, né, o que é o Natal, não consigam entender e viver, né? Mesmo assim o plano dele continua, porque as pessoas nessa época também ficam mais sensibilizados, né? Mesmo que não participem da igreja, das orações, né? O coração delas nesse tempo muda, né? A maioria das pessoas tem um sentimento diferente, né? Então vamos dizer assim, a igreja continua acontecendo lá fora, no meio das pessoas, mesmo sem elas saberem, né? Então esse amor de Deus entra no coração das pessoas de uma tal forma, né, que eles começam a viver esse amor mesmo sem saber, né, mesmo sem entender, né? Então o reino de Deus, né, o plano de Deus continua a acontecer e vai continuar acontecendo porque Ele é vencedor, né? Não precisa nós lá estar fazendo as coisas. E quando nós fazemos, nós aprendemos mais do que nós conseguimos dar. Então o retorno para nós é muito maior, né? Se as pessoas conseguissem entender isso, daí seriam mais felizes, né? Mas não conseguem, então vamos buscar nós fazer a nossa parte, né? Porque é essa certeza que nós temos que ter, né? Como cristãos, como pessoas que buscam viver essa fé, que Ele já venceu, né? Se Ele já venceu, o que nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte é tão insignificante, né? Como o próprio João diz, tão insignificante que não faz diferença nisso tudo que está aí, né? Mas Ele quer a nossa participação. Então vamos continuar fazendo o nosso pouco que nós podemos, né? Todo dia eu comentava na pastoral da criança lá em Campinas, eu fui fazer lá um encontro com eles, sobre o trabalho nosso da ordem perante os cachorrinhos, né? Tira um ou outro da rua, mas nós tiramos um e o outro. Para esse um e o outro que nós tiramos fez diferença, né? Para essas pessoas que vocês conseguiram dar um almoço digno, também fez diferença, né? E a pastoral da criança, eu comentei lá o caso delas, né? Elas não conseguem chegar ao encontro de todas as mães gestantes, né? Mas algumas elas conseguem, e essas que elas conseguem também faz diferença, né? Uma grande diferença na vida delas, né? E aquela história daquela estrelinha, né, que a criança estava tirando da praia e jogando no mar, né? Não deixando morrer a estrela que estava lá fora da água, né? Daí chegou um outro e perguntou para ele: o que você está fazendo? Estou salvando as estrelas aqui na praia, né? Mas tem tantas estrelas, você não vai conseguir salvar todas. Todas não, mas essa que eu joguei na água eu salvei. É isso que Deus quer de nós, né? Esse pouco, e esse pouco para Deus é uma grande diferença, veja, de grande mesmo, né? É assim que nós temos que agir, pensar e viver, né? Continuar fazendo a nossa parte, né? E buscando ser feliz, que é a vontade de Deus, a nossa felicidade, né, Sr. Arnaldo? Somos felizes, né, quando seguimos o caminho do Senhor. Mas eu coloco que é impossível não constatar, né? Essa é o que nos encontra. É impossível a gente não constatar que essa festa está se transformando numa festa do capital, do dinheiro, do consumo, né? Então a gente tem que estar atentos para isso, né? Sobretudo, de certa forma, nós que somos cristãos, que somos aí professos, né?
Nós temos que catequizar, né? Catequizar por ação, né? Porque a catequese, se pegar a catequese hoje infantil de primeira Eucaristia, essa questão, por exemplo, do Natal, né? É estranho, não envolve, né? Compromete as pessoas, né? De quem está nascendo, por que ele nasceu, por que nós estamos festejando. Exatamente. Agora, nós vamos lá participar, por exemplo, com a nossa família, né? Dentro da nossa própria família, se vocês forem ver, pode ser que não tenha esse espírito de Natal. Exatamente. Né? Exatamente. Daí nós temos que fazer a nossa parte ali dentro, na participação com eles, né? Buscar colocar esse espírito de Natal, fazer a nossa parte onde nós estamos. Né? É o que nós temos que fazer, né? Mas já é um ponto, viu, Mário? Mesmo que não tenha... Tá certo. É que a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente também está se envolvendo. De repente você se toca e fala, peraí, eu entrei no samba. Tem que tomar cuidado. Menos. Tem que tomar bastante cuidado. Ô Luizinho, Oi. Foi pedido brinquedos, né? Pra gente levar lá no São Lucas, né? Exato. Agora, foi pedido para 400 crianças. É o que o Mário falou. Hoje nós já ganhamos 750 brinquedos. Então. Para levar lá. É que está acima do que foi pedido. Então, por exemplo, mexeu com o coração, né? A pessoa atendeu o pedido, agora ela tem que ter o sentido, né? Exato. Então, essas 400 crianças, elas tinham dinheiro para comprar presente? Não. Aí que tá. Então, essas outras crianças de pais melhores compraram o presente. Então, o sentido do Natal, essa criança que não consegue ter um presente, né, ela vai se sentir inferiorizada, né? Não é esse o sentido do Natal. Tudo bem que dá presente, tudo bem, entendeu? Não é por aí, né? Mas veja bem, o que o capital, o que o comércio fez, né? Então faz até que uma criança ficar triste porque ela não ganhou presente no dia de Natal. Entende? Então a gente tem que socorrer, né? Ir lá levar um presentinho para a criança ficar triste, né? Então a gente aproveita e fala, hoje é dia de Natal, Jesus nasceu. Então, esse presente é simbólico, né? É como se a gente estivesse presenteando o menino Jesus, né? Assim. Mas quem fala isso? Mas mexeu com o coração, né? Pelo menos mexeu com a sensibilidade de um e de outro. Né? Queria falar aqui um pouquinho, deu vontade de falar, Mário. Eu também fiquei um pouco indignado um dia desse, lá na escola, porque lá na escola falaram muito mais do Papai Noel do que de Jesus. Pois é, então. Uma pessoa se vestiu de Papai Noel, fizeram lá a apresentação, deu bala para as crianças, entendeu? Mas, aí eu fiquei meio indignado e pensando, até comentei com a minha colega, eu estou ficando com bronca nesse negócio desse Papai Noel, porque o Papai Noel está tomando lugar de Jesus, gente. Né? Eles falaram muito mais do Papai Noel na escola com as crianças que de Jesus, falaram muito pouco, né, que é o nascimento de Jesus. Só vi um comentáriozinho lá, né, que já estava comendo o nascimento de Jesus, mas ninguém fez uma pecinha, ninguém fez nada referente ao nascimento de Jesus, mas do Papai Noel, entendeu? No dia desse, eu estava ouvindo a missa do padre, participando da missa com o padre Jonas, há uns meses para trás aí, não sei se mais alguém estava lá na missa esse dia, e estavam falando, né, do Papai Noel. Nós damos muito mais ênfase ao Papai Noel do que Jesus. Né? A gente se preocupa muito mais em fazer uma ceia, em dar um presente, em comprar um Papai Noel para colocar lá dentro de casa. E não se preocupa em montar um presente, né? Pensando em Jesus. Né? Nós mesmos, nossas casas mesmo, se for ver isso, às vezes tem mais Papai Noel do que Jesus. Né? As pessoas se preocupam em montar uma árvore, em comprar um Papai Noel, porque não, por exemplo, na minha casa esse ano, eu não fui nada de Papai Noel, nunca tive, não gostei mesmo, nem árvore esse ano não gostei, eu queria montar, esse ano não deu para montar, fui montar um projeto bem simples, e acabei não montando. Eu também não montei árvore de Papai Noel, entendeu? O Papai Noel também na minha casa não quero. Fiquei meio indignada também, posso dizer as palavras mais nesse sentido, né? Porque
porque o Padre João estava explicando pra gente tomar muito cuidado, né? Com esse negócio, a gente está dando bem mais ênfase ao Papai Noel do que Jesus. Você estava ouvindo a história do... Quando começou o Papai Noel, o São Nicolau, né? Como começou? Hoje em dia já está totalmente diferente. E quando ele começou dando presente para as crianças pobres. Não sei se alguém já ouviu a história dele. Eu estava ouvindo no YouTube a história dele. Foi o dia 6 do dia do São Nicolau, né? Ele começou assim, dando brinquedo para as crianças pobres. Então, quando saber que ele estava dando, que legal. Já dava brinquedo de chaminé, sabe? À noite, né? Para no outro dia as crianças receberem, que as crianças que não tinham condições. Ele começou assim, o Papai Noel. E hoje em dia o Papai Noel já tomou outro sentido, né? Está totalmente diferente do sentido que São Nicolau começou, né? Totalmente diferente hoje em dia. Para a gente faz uma pergunta. São Francisco gostava do Natal? Acho que sim, mas tanto que ele tentou representar o jeito da ceia. Também praticamente não tem a ver, mas tanta menos tanta coisa, né? E não tem muito a ver mais com aquele projeto que Francisco montou, né? Também. Tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Falei demais aí, né? Eu falei bastante. Então tá bom. Então vamos comemorando, vamos esquecer o aniversariante, né? Esse que é importante. Né? Exatamente. Não esquecer o aniversariante. O convite ele mandou para todo mundo agora. Tá certo. Exatamente. Viu? Mas e o presente? E o presente? Você é para Jesus, né? Que a gente dá o presente para Jesus. É brincadeirinha. Não, o presente a gente tem que fazer o ano inteiro, né? É isso aí. Muito bem. É isso aí mesmo, Wagner. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeço a Deus de coração pela sua presença no nosso meio, tendo a plena certeza de que nós não fizemos nada e Ele fez tudo isso acontecer, né? Nós somos servos inúteis. Então vamos agradecer a Deus dizendo: Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, me governa, ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a fraternidade, pensando sempre em alguém que esteja necessitando de Deus e levando essa bênção para essa pessoa, para essa família, né? Ou por alguém que já partiu desse mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.